Você sabia que uma das maiores lendas da Fórmula 1 foi construída em cima de uma mentira? Por mais de uma década, todo mundo acreditou que foi Niki Lauda quem convenceu Lewis Hamilton a deixar a McLaren e se juntar à Mercedes em 2013. Mas a verdade que acabou de vir à tona vai chocar você e reescrever completamente a história por trás de uma das decisões mais arriscadas e geniais da Fórmula 1 moderna. Lewis Hamilton estava no auge na McLaren. Era o piloto queridinho da equipe britânica, já havia conquistado seu primeiro título mundial em 2008 e tinha tudo para continuar brigando por campeonatos. A McLaren era uma força dominante, com carros competitivos e uma estrutura consolidada. Então, do nada, em 2013, ele anunciou que estava indo para a Mercedes. O paddock inteiro ficou em choque. A Mercedes era vista como uma equipe de meio de grid, muito inferior à McLaren em termos de competitividade. Todo mundo pensou que Hamilton havia enlouquecido. Como alguém deixa uma equipe vencedora para ir para uma que mal conseguia subir no pódio? A decisão parecia ainda mais estranha quando você olhava os números. A McLaren havia vencido corridas em quase todas as temporadas anteriores, enquanto a Mercedes mal conseguia pontuar consistentemente. Os especialistas da época classificaram a mudança como um erro de carreira que poderia custar anos preciosos na busca por mais títulos mundiais. Mas Hamilton não era louco. Ele era visionário. E por trás dessa decisão aparentemente maluca, existia uma conversa secreta que mudou o rumo da Fórmula 1 para sempre. Durante anos, a narrativa oficial era de que Niki Lauda, o lendário tricampeão mundial que havia se tornado diretor não executivo da Mercedes, foi quem convenceu Hamilton. A história era perfeita. Dois campeões mundiais, uma conversa entre lendas, o veterano austríaco mostrando o caminho para o jovem britânico. A imprensa comprou, os fãs acreditaram, e essa versão se tornou oficial nos livros de história da Fórmula 1. Só que agora, mais de 10 anos depois, Hamilton resolveu contar a verdade. E a verdade é que não foi Niki Lauda quem o convenceu, foi Ross Brawn. E sabe onde aconteceu essa conversa que mudou a história da Fórmula 1? Na cozinha da mãe do Hamilton. Isso mesmo. Uma das decisões mais importantes da categoria foi tomada numa mesa de cozinha comum, durante uma conversa informal entre Hamilton e o homem que havia acabado de transformar a Brown GP numa equipe campeã mundial do nada. Ross Brawn não era qualquer um. Ele havia sido o gênio estratégico por trás dos sucessos históricos da Ferrari com Michael Schumacher durante os anos 2000. Depois, criou sua própria equipe praticamente do zero e conquistou o campeonato de 2009 de forma quase mágica, superando gigantes como McLaren e Ferrari. Quando a Mercedes comprou a Brown GP no final daquela temporada, Ross continuou como chefe da equipe. E foi ele quem sentou com Hamilton naquela cozinha e pintou uma visão de futuro que ninguém mais conseguia enxergar. Imagine a cena. Hamilton, no auge da carreira e com apenas 28 anos, ouvindo Ross Brawn explicar detalhadamente como a Mercedes iria dominar a Fórmula 1 nos próximos anos. Brawn conhecia os regulamentos técnicos que estavam por vir. Sabia que as mudanças radicais de 2014, com os motores híbridos, favoreceriam quem estivesse mais preparado e investindo pesado em tecnologia. Ele não estava oferecendo apenas um contrato milionário. Estava oferecendo um projeto de longo prazo que transformaria Hamilton no piloto mais vencedor da era moderna. E Hamilton acreditou. Contra todas as expectativas dos especialistas, contra todos os conselhos de pessoas próximas, contra toda a lógica aparente do momento. Ele deixou a segurança da McLaren e foi para a incerteza da Mercedes. O resultado? 6 títulos mundiais consecutivos, entre 2014 e 2020. Um total de 7 campeonatos, que o colocaram ao lado de Michael Schumacher,
como os maiores vencedores da história da Fórmula 1. Mas por que Hamilton esperou tanto tempo para contar a verdade? Por que deixou que Niki Lauda levasse o crédito por uma decisão que não foi dele? A resposta talvez esteja no profundo respeito e carinho que Hamilton sempre teve por Lauda. Os dois desenvolveram uma relação única na Mercedes, uma amizade genuína que ia muito além do ambiente profissional. Lauda se tornou um mentor, um conselheiro, quase uma figura paterna para Hamilton durante os anos mais vitoriosos de sua carreira. Quando Lauda morreu em 2019, Hamilton perdeu muito mais que um colega de trabalho. Ele perdeu um amigo, um guia, alguém que sempre estava ali para dar os conselhos mais diretos e brutalmente honestos. Hamilton lembra com carinho das conversas com Lauda, especialmente de como o austríaco sempre o incentivava a dar o inferno nos rivais, mas usando uma linguagem bem mais colorida que não podemos repetir aqui. Talvez por isso Hamilton tenha preferido deixar que Lauda levasse o crédito, como uma forma de homenagem a alguém que foi fundamental em sua jornada. Agora que Hamilton está na Ferrari, a ironia da história fica ainda mais evidente. Niki Lauda foi campeão mundial pela Ferrari em 1975 e 1977, justamente a equipe onde Hamilton agora busca seu 8º título. Hamilton, aos 40 anos, busca adicionar mais um campeonato à sua coleção, desta vez vestindo o vermelho de Maranello. É como se a história estivesse se completando, conectando gerações de campeões através da equipe mais tradicional e apaixonante da Fórmula 1. A revelação de Hamilton sobre Ross Brawn não diminui em nada o legado de Niki Lauda, mas nos mostra como a história da Fórmula 1 é cheia de detalhes que só conhecemos anos depois. Quantas outras decisões cruciais aconteceram longe dos holofotes? Quantas conversas secretas moldaram o futuro da categoria sem que soubéssemos? Quantos acordos foram fechados em lugares improváveis, longe das salas de reunião corporativas? O que fica claro é que Hamilton sempre foi muito mais estratégico do que muitos imaginavam. Sua mudança para a Mercedes não foi um tiro no escuro ou uma decisão impulsiva. Foi uma aposta calculada, baseada em informações privilegiadas e na visão de alguém que entendia profundamente os bastidores técnicos e políticos da Fórmula 1. Ross Brawn não estava vendendo apenas um projeto técnico, estava vendendo uma revolução que estava por vir e que poucos conseguiam antever. E essa revolução aconteceu exatamente como Brawn havia previsto naquela conversa de cozinha. A Mercedes dominou a era híbrida de forma avassaladora, conquistando 8 títulos de construtores consecutivos e transformando Hamilton no piloto mais vencedor da era moderna. Uma decisão tomada numa cozinha mudou completamente o rumo da Fórmula 1 e criou uma dinastia que durou quase uma década. Hoje, enquanto Hamilton busca seu 8º título na Ferrari, vale refletir sobre como pequenos momentos podem ter consequências gigantescas no esporte. Uma conversa de algumas horas numa cozinha resultou em uma década de dominação absoluta. E quem sabe quais conversas secretas estão acontecendo agora mesmo, definindo o futuro dos próximos anos na Fórmula 1? A verdade sempre vem à tona, mesmo que demore mais de 10 anos. E você, já sabia dessa história? Acreditava que havia sido Niki Lauda quem convenceu Hamilton? Conta aí nos comentários qual foi sua reação ao descobrir a verdade por trás dessa decisão histórica. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum bastidor da Fórmula 1.